Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos voltar aqui então para a gente finalizar o tema do agravo do instrumento. A gente já viu como é que funciona as hipóteses de cabimento, né, a forma de interposição desse recurso. Se você não assistiu, assiste. Se não é inscrito no canal, também se inscreve, me dá aquela força, deixa seu comentário aqui, o seu joinha e, claro, compartilhe esse conteúdo com quem você quiser. Chegou no tribunal, o que que acontece? Primeira coisa importante, gente, é a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação. Assim como acontece com o recurso de apelação, a gente já trabalhou aqui no canal também o procedimento da apelação, é possível o julgamento monocrático desse recurso pelo relator. E essa previsão vem em 3 incisos do artigo 932. O primeiro deles é o inciso 3º, em que o relator não conhece do seu recurso, quando ele é inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Porque é um recurso inadmissível, violou algum pressuposto recursal. Por exemplo, o recurso está fora do prazo. Por exemplo, não foi realizado o preparo, ele te intimou para regularizar, você não regularizou. Por exemplo, faltou alguma peça, no caso do agravo do instrumento, se fosse de forma física, ele te intima para trazer essa peça, você não traz. Tudo isso ele vai inadmitir o seu recurso. Segunda situação, recurso prejudicado. Exemplo clássico, o recurso que perde o seu objeto. Imagine que você tenha interposto o agravo do instrumento, por alguma razão, interpôs, e aí lá na origem o juiz da causa se retrata, volta atrás na decisão, o recurso acaba de perder o objeto, ele vai ser tido por prejudicado e não será conhecido, tá? E por fim, o recurso que não tenha impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Lembrando que um recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida é um recurso que não respeitou, né, ou não respeita a dialeticidade recursal. Dialeticidade recursal, tá? Então, se não atendeu a dialeticidade recursal, também não será conhecido. No inciso 4 e inciso 5, a gente vai ter 2 situações em que se julga o mérito. Primeira, negar provimento ao recurso. E aqui eu nego o provimento quando o recurso contraria aquela jurisprudência relevante. O que é uma jurisprudência relevante? Uma súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal que está julgando o recurso, um entendimento firmado em recurso especial repetitivo ou em recurso extraordinário repetitivo, um entendimento firmado em IAC, o incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Em breve eu gravo aqui no canal 2 vídeos tratando do IAC e do IRDR, tá? Então, se o teu recurso está contrariando isso, ele nega provimento, tá? E ele pode dar provimento monocraticamente? Pode, mas aqui muita atenção. Ó, depois de facultada a apresentação de contrarrazões. Lembre, o agravo de instrumento, ele é interposto diretamente no tribunal. Então, a parte contrária ainda não foi intimada para contrarrazões. Então, eu intimo ela para contrarrazões, intimei para contrarrazões, posso dar provimento monocraticamente? Posso sim. Quando? Quando a decisão que eu estou atacando contraria essa jurisprudência, digamos assim, relevante. O que é essa jurisprudência? Não me canso de repetir aqui. Súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Entendimento firmado em recurso especial repetitivo, entendimento firmado em recurso extraordinário repetitivo ou um acórdão proferido em IAC, o incidente de assunção de competência, ou o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR. Então é a mesma coisa que antes, sim, tá? Nos 2 casos, tanto de dar como negar provimento, a base, né, o fundamento é esse respeito a essa jurisprudência relevante, digamos assim. Ora, se a decisão recorrida contraria essa jurisprudência, a gente dá provimento a esse agravo. Agora, se é o recurso que contraria essa jurisprudência, a gente nega provimento a ele. Beleza? Prof, não é o caso de julgar monocraticamente. Olha o que diz lá o artigo 1019, tá? Essa regra aqui vem no artigo 1019.
tá? O que vai acontecer? Primeiro ponto, poderá atribuir efeito suspensivo, a gente já viu na aula passada os requisitos, ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então o relator olha o teu recurso e fala, ó, tem um pedido de efeito suspensivo, ele já analisa, tem um pedido de efeito ativo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, ele também analisa, então ele já faz isso antes, tá? Então, vejam, ainda estamos aqui nas funções do relator, tá? Agora, professor, ele analisou esse pedido ou nem tinha esse pedido, o que ele faz agora? Intimação da parte contrária para responder ao recurso em 15 dias, tá? Lembrando o seguinte, 15 dias úteis para apresentar contrarrazões ao agravo do instrumento. Essa intimação, se ele tiver advogado constituído nos autos, mediante a intimação na pessoa do advogado, né? Via sistema de processo eletrônico ou até mesmo via diário da justiça eletrônico. Se por alguma razão ele não tem advogado constituído nos autos, ainda a intimação é pessoal, envia uma carta lá com a R do endereço D. Por isso a importância de você qualificar certinho a parte, qualificar certinho o advogado dela também, tá? Se for o caso de intervenção do Ministério Público, também dá um prazo por MP. Como assim intervenção do Ministério Público? Gente, o artigo 178 do Código vai trazer as hipóteses em que o Ministério Público deverá intervir necessariamente no feito. Nessas hipóteses, a gente vai lá e intima, então, o Ministério Público em 15 dias para também se manifestar, tá? Professor, beleza, e como é que funciona o julgamento colegiado? Bem simples, gente, julgamento colegiado. O relator faz o relatório, ele faz o seu voto e leva para a sessão de julgamento, igual tem na apelação, tá? Professor, tem sustentação oral no agravo do instrumento? Cuidado! A sustentação oral, ela vem regulada no artigo 937 do Código de Processo Civil. Ela na parte geral lá de processo nos tribunais. Lá vai dizer quais são os recursos, quais são as causas em que tem sustentação oral de 15 minutos. Apelação, quem já estudou comigo procedimento da apelação, vai lembrar que eu disse que tinha. Aqui tem em hipótese específica. Olha o que diz o 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente, o presidente daquele órgão julgador, dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos da intervenção do MP, pelo prazo de 15 minutos, a fim de sustentarem as suas razões nas seguintes hipóteses. Então, ele vai dizer quando que tem. Apelação tem, sempre. Agravo tem, olha o que diz a lei. No agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que versem sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. E aí no inciso 9 tem assim, ó, em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Por que eu trouxe esse inciso 9? Pelo seguinte, muitos regimentos internos de tribunais de justiça pelo país estão admitindo também sustentação oral quando o agravo ataca uma decisão interlocutória de mérito, tá? Então, pela redação do 937, se a tua interlocutória versa sobre tutela provisória, o teu agravo de instrumento pode ter sustentação oral. Se há uma outra interlocutória, em princípio não tem, mas o regimento pode criar. E alguns regimentos já criaram a possibilidade do agravo de sustentação oral no agravo do instrumento que tem atacado uma decisão interlocutória de mérito. Lembrando, o regimento vai poder criar aqui hipóteses, né? Porque ele está apenas regulando o procedimento, não tem problema. O que ele não pode é retirar as hipóteses que a lei já previu. Então, a lei diz que cabe contra a tutela provisória, tá? O agravo que atacou a decisão de tutela provisória. O regimento pode tirar essa possibilidade? Não, ele pode incluir, porque a própria lei diz que ele pode. Em outras hipóteses é possível que isso aconteça, tá? Então, se você fez um agravo do instrumento, pode ser que você tenha direito de sustentar oralmente, pode ser que você não tenha, vai depender do tipo de interlocutória que você atacou, tá? Na lógica é assim, relator faz o relatório, se tiver sustentação oral, se for a hipótese, sustenta oralmente as partes, volta para o relator que vota e os demais votam, igual a gente viu na apelação. Prof, se der 3-0, 3-0 acabou o julgamento. Se der 2-1, tem continuidade, igual tinha na apelação? Tem, numa hipótese específica. Olha aqui, vamos dar uma olhada o que a lei diz, tá? O 942 é o artigo que vai trazer essa possibilidade, né, daquilo que a gente chama
de ampliação do quórum. Lembram-se? Então, eu tinha 3, eu trago mais 2 aqui para completar o quórum, né? Quando deu 2-1. Tá? Então, vamos colocar aqui 2-1. Isso vale para apelação em todos os tipos de apelação que deu 2-1. No agravo, não. Olha o que diz o parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista nesse artigo, que é essa ampliação do quórum, aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, ó, para caber a ampliação do quórum no agravo, eu tenho que ter reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Então, vejam, não é apenas 2-1. Tem que ser 2-1 e eu tenho que olhar para essa decisão. A decisão agravada é uma decisão que julgou uma parte do mérito? Se a resposta for sim, opa, atendi ao primeiro requisito. Segundo requisito, o 2-1 foi no sentido de reformar a decisão do primeiro grau ou foi no sentido de manter? Não, foi no sentido de reformar. Se é reformar, amplia-se o quórum. Se é manter, não se amplia. Então vamos lá. Professor, eu fiz um agravo do instrumento contra uma decisão de tutela provisória. Tem ampliação do quórum? Não. Eu fiz um agravo de instrumento contra uma decisão que indeferiu o meu pedido de penhora lá no processo de execução. Tem ampliação de quórum? Não. Por quê? Porque para que tenha ampliação de quórum, a decisão interlocutória tem que ser uma decisão interlocutória de mérito. E o resultado do julgamento no tribunal de 2-1 tem que ter sido no sentido de reformar a decisão de mérito. Então, o juiz de primeiro grau decidiu num sentido, o tribunal, por 2-1, decidiu no outro sentido. Beleza? Tranquilo? É isso, então, o procedimento do agravo de instrumento. Me conta aqui se você gostou desses 3 vídeos, dessas 3 aulas, onde eu explico de uma forma bem focada, bem objetiva, as nuances do julgamento do agravo de instrumento. No mais, peço a tua inscrição, peço a tua curtida, peço o teu compartilhamento e, claro, o mais importante de tudo, tá? Tire sua dúvida aqui, coloca a dúvida aqui, eu vou te ajudar, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.